Em meio à intensa atividade em Israel emergiu algo notável, um indicativo que tem o potencial de alterar nossa compreensão dos eventos finais. Recentemente temos testemunhado a concretização de profecias, desde alinhamentos celestiais até a aceitação global da enigmática marca da besta. Contudo, um surpreendente sinal associado aos 4 cavaleiros, conforme descrito no livro do Apocalipse, parece ter passado despercebido. Qual o significado desse peculiar sinal? E por que está manifestando-se agora? Acompanhe-nos neste vídeo para desvendar o mistério por trás da nova indicação do desfecho dos tempos. Em Israel, as profecias são altamente respeitadas tanto pelos crentes judeus quanto pelos cristãos. Essas profecias são como marcos-guia que oferecem insights sobre eventos futuros, oferecendo advertências ou promessas para aqueles que nelas acreditam. Desconsiderar essas profecias no passado levou a consequências desastrosas, como a destruição do Segundo Templo. Uma profecia que traz um senso de temor é sobre os 4 cavaleiros. Sinais da presença deles e seu impacto na Terra estão se tornando mais óbvios. Não é preciso olhar muito para trás, basta pensar nos eventos dos últimos 5 anos em todo o mundo, e você verá esses sinais se tornando mais claros. No livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 6, há um trecho sobre os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são personagens míticos mencionados no livro do Apocalipse, uma parte do Novo Testamento, e às vezes chamada de Apocalipse de João. É como o último capítulo da Bíblia. Neste livro, há uma descrição desses 4 cavaleiros nos versículos 1 e 8 do capítulo 6. Em uma parte semelhante, há um grande rolo no céu selado com 7 selos. Inicialmente, ninguém é considerado digno de abrir esses selos e revelar o que está dentro, mas o Cordeiro de Deus, representando Jesus, é considerado o único digno dessa tarefa. À medida que o Cordeiro começa a abrir cada selo, uma série de julgamentos severos é desencadeada sobre a terra. Esses julgamentos, conhecidos como os julgamentos de abertura do período de tribulação, são representados por 4 cavaleiros em cavalos de cores diferentes: branco, vermelho, preto e verde pálido. Essas cores são como símbolos que representam diferentes qualidades ou coisas importantes. As pessoas geralmente concordam sobre o significado de 3 dos cavaleiros. O vermelho representa a guerra, o preto representa a fome quando não há comida suficiente, e o verde pálido representa a morte e a doença. Mas o cavaleiro do cavalo branco é um pouco complicado. Alguns acham que ele representa Cristo, uma figura boa, enquanto outros acham que ele pode ser o anticristo, uma figura não tão boa. A visão de cada cavaleiro e cavalo falando sobre eventos relacionados aos últimos dias simboliza um sinal diferente do fim dos tempos. Esses sinais agora parecem ter aparecido em Israel. Vamos falar sobre os 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro é o cavalo branco. No livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 6 e 2, há um momento fascinante em que João vê algo incrível acontecendo. Ele descreve assim: Eu vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: Vem. Eu olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Segundo essa linha de pensamento, a aparição do cavalo branco e seu cavaleiro sinaliza o início de um período de 7 anos, em que os julgamentos de Deus estão ocorrendo na terra. As pessoas muitas vezes chamam esse tempo de tribulação ou grande tribulação. Portanto, o cavalo branco, com seu cavaleiro segurando um arco e usando uma coroa, representa a natureza enganadora e conquistadora do anticristo. É como um símbolo que conta uma história sobre um período de desafios e julgamento. De acordo com algumas interpretações da Bíblia, o arco na mão do cavaleiro no cavalo branco é como um símbolo mostrando que o anticristo pode usar a guerra e truques políticos para obter controle. Isso sugere que ele será um líder poderoso e estratégico. A coroa que ele usa representa sua autoridade e poder, e algumas pessoas acreditam que esse poder vem de uma fonte sobrenatural, algo além do mundo natural, que o ajuda a se tornar poderoso. Para entender o que está acontecendo em Israel, vamos dar uma olhada mais de perto em quem é esse anticristo. O termo anticristo não está diretamente no livro do Apocalipse, mas aparece em outras partes da Bíblia, como em 1 João 2:18, onde fala sobre muitos anticristos que virão e indica que é a última hora. De acordo com a Bíblia, o anticristo é alguém que vai contra Cristo.
Em 1 João 2:22, diz que o anticristo nega o Pai e o Filho. E em 1 João 4:3, refere-se àqueles que se opõem ao ensinamento de Cristo como o anticristo. Portanto, o anticristo é descrito como alguém que tenta enganar e afastar as pessoas da verdade. Mesmo no livro de Daniel, há menções de uma figura conhecida como o pequeno chifre ou o homem do pecado. O livro de Daniel descreve essa pessoa como um líder poderoso e orgulhoso que se exalta acima de todos os deuses e causa problemas para o povo de Deus. Alguns pensam que essa pessoa está conectada aos tempos finais e é opositor dos seguidores de Deus. As pessoas acreditam que essa figura nas profecias de Daniel é como uma prévia ou uma dica do anticristo mencionado em outras partes da Bíblia. Elas pensam que o anticristo aparecerá no futuro e terá características semelhantes a esse pequeno chifre em Daniel. Se olharmos para o livro do Apocalipse, especialmente nos capítulos 13 e 17, há mais detalhes sobre o anticristo. Fala sobre uma entidade poderosa como uma besta com força política e militar, recebendo adoração e autoridade do mundo. Há também menção de um falso sistema religioso representado por uma prostituta que engana as pessoas longe da verdadeira adoração a Deus. O segundo cavaleiro é o cavalo vermelho. Depois que o primeiro selo foi aberto e o cavalo branco com seu conquistador apareceu, a próxima parte da visão de João se desdobrou com a abertura do segundo selo. João descreve assim: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem. Então, outro cavalo saiu, um vermelho vivo. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. Agora João vê um segundo cavaleiro, mas desta vez em um cavalo vermelho vivo. O cavaleiro deste cavalo vermelho recebeu o poder de tirar a paz do mundo, levando as pessoas a se voltarem umas contra as outras e causando muitos derramamentos de sangue. O cavaleiro está segurando uma grande espada, simbolizando a violência e o conflito que se seguirão. É interessante comparar o primeiro cavaleiro no cavalo branco e o segundo cavaleiro no cavalo vermelho. O cavaleiro do cavalo branco veio para conquistar, aparentemente trazendo uma espécie de paz, mas ele não tinha uma espada. Em contraste, o segundo cavaleiro no cavalo vermelho veio com uma espada, indicando um ato deliberado para remover a paz da terra. Apesar de quaisquer promessas que o anticristo possa fazer sobre paz, parece que haverá muita hostilidade. As pessoas se levantarão umas contra as outras, e a verdadeira paz será difícil de encontrar. O tratado de paz que o anticristo pode organizar pode acabar sendo ineficaz, talvez até uma tática para fortalecer seu controle. É razoável pensar que o anticristo, em sua busca por controle, pode usar a guerra contra aqueles que não concordam em segui-lo sob o tratado de paz. Essa falta de paz levaria a muitos problemas e caos ao redor do mundo. As consequências de não ter paz nenhuma seriam severas, e a situação para as pessoas que vivem durante esse tempo pioraria rapidamente. Não haverá alívio dos problemas crescentes porque o Cordeiro de Deus continua abrindo os selos restantes, revelando mais sobre o que acontecerá. A profecia mostra uma imagem vívida e séria de um mundo em tumulto. A ausência de paz, juntamente com a revelação contínua dos selos, sugere um tempo de grande sofrimento e tribulação. À medida que cada selo é aberto, a intensidade dos eventos aumenta, tornando as circunstâncias já difíceis ainda mais desafiadoras. Os selos agem como uma forma de julgamento divino, mostrando o plano de Deus para a terra. Os selos vindouros, que ainda estão aguardando serem abertos, trarão mais revelações e julgamentos que moldarão o curso da história durante este tempo extraordinário. O terceiro cavaleiro é o cavalo preto. João viu outro cavaleiro em sua visão, enquanto o cordeiro continuava a abrir os selos. Desta vez, era o terceiro cavaleiro, e ele estava montando um cavalo preto. João descreve assim: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. Então olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e ouvi uma voz entre os 4 seres viventes dizer: 1 quarteiro de trigo por 1 denário, e 3 quartos de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Agora, este cavaleiro no cavalo preto tinha um trabalho específico na terra. O trabalho era vender alimentos, onde uma medida de trigo custaria 1 denário, e 3 medidas de cevada também custariam 1 denário. O termo denário refere-se a uma moeda romana chamada denário.
que era o mesmo que um dia de salário. Os salários para um trabalhador médio, especialmente os soldados romanos. Mas aqui está a pegadinha. O termo measure significa uma quantidade menor que um quarto, que é o que uma pessoa normalmente comeria em um dia. Portanto, esta parte da Bíblia está dizendo que os preços dos alimentos vão aumentar muito. Um dia inteiro de trabalho só vai te proporcionar comida suficiente para esse dia, levantando preocupações sobre como as pessoas vão se sustentar nos fins de semana ou sustentar suas famílias. Esse tipo de escassez sugere que o mundo enfrentará pobreza, provavelmente devido à guerra global que ocorrerá. O cavaleiro é mostrado segurando balanças, indicando uma pesagem cuidadosa e medida de mercadorias. No versículo 6, ele é instruído a não prejudicar o óleo e o vinho, reforçando a ideia de racionamento rigoroso durante esse período de escassez. Para ter uma ideia de como esse racionamento pode ser, pense na escassez de papel higiênico em muitas lojas em 2020, mas em uma escala muito menor. A imagem sugere que as pessoas serão cuidadosas em como usam seus recursos, especialmente quando se trata de coisas como vinho e óleo. Mas lembre-se de que a abertura do terceiro selo não significa o fim das revelações do Cordeiro. Ainda há mais selos a serem abertos, o que significa que há mais por vir nessa sequência profética em desenvolvimento. Por último, temos o quarto cavaleiro, o cavalo pálido. À medida que o Cordeiro continuava a abrir os selos, o quarto selo revelou a chegada do último cavaleiro. Este cavaleiro estava montado em um cavalo pálido, provavelmente de cor verde pálida, com base na palavra grega usada por João. Bem, este cavalo pálido é especificamente referido como a morte. O texto diz: ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem. Eu olhei e diante de mim estava um cavalo pálido, e o que estava montado nele se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. Eles receberam poder sobre um quarto da terra para matar com espada, fome e peste, e pelos animais selvagens da terra, como já dissemos. O que torna este cavaleiro diferente dos outros é que ele tem um nome, a morte, que o segue de perto é o inferno. Neste trecho, a morte recebe poder sobre um quarto da terra, com a autoridade de trazer a morte por vários meios. A morte usa a espada simbolizando guerra e violência, e também traz a morte pela fome, doença e ataques de animais selvagens. Isso sugere que os 3 cavaleiros anteriores foram desencadeados na terra quase simultaneamente. O quarto cavaleiro, a morte, tira a vida de muitos por meio de batalhas, referindo-se às guerras iniciadas pelo segundo cavaleiro. Além disso, a morte faz vítimas pela fome, apontando para a fome e o racionamento causados pelo terceiro cavaleiro. Além disso, as pessoas também são mortas durante este tempo por ataques de animais selvagens, destacando a natureza perigosa do ambiente. Surpreendentemente, um quarto da população da Terra é afetada pela chegada da morte, e ela é seguida de perto pelo inferno. Algumas interpretações sugerem que a menção de um quarto da Terra poderia representar uma região geográfica inteira, como a América do Norte, que se levanta e resiste ao Anticristo, apenas para enfrentar a completa exterminação por meio de guerra, fome e ataques de animais selvagens, à medida que o Anticristo retaliaria contra eles. No entanto, é crucial entender que interpretações de passagens simbólicas como essas podem variar. A imagética apresentada no quarto selo enfatiza: a presença do inferno seguindo de perto amplifica a gravidade da situação, sugerindo uma descida para a escuridão e turbulência espiritual. Além de conhecer os 4 cavaleiros, surge agora a pergunta: o que representa o sinal dos 4 cavaleiros nos dias de hoje? O cavalo preto mencionado no livro do Apocalipse representa um evento de inflação extrema. A inflação ocorre quando os preços disparam, diminuindo o valor do dinheiro ao longo do tempo. Isso se torna uma ameaça para a sociedade e dificulta para as pessoas comuns comprar coisas básicas. Em termos simples, imagine se o preço de tudo o que você compra subisse de repente. Seu dinheiro não valeria tanto, e seria difícil comprar as coisas de que você precisa. No entanto, as pessoas ricas ainda podem se dar ao luxo de itens de luxo, como sugerido pela frase: veja que não prejudiques o azeite e o vinho. Em nosso mundo hoje, a inflação afeta as pessoas de maneira diferente, dependendo de quanto dinheiro elas têm. A abertura do terceiro selo no Apocalipse, que revela o cavalo preto, mostra que haverá problemas econômicos e sofrimento.
O cavaleiro negro representa a fome, e as balanças na mão indicam o racionamento de alimentos, porque não haverá comida suficiente. Isso aconteceu em diferentes partes do mundo ao longo da história. Em nosso mundo moderno, estamos familiarizados com a inflação, que mede o aumento dos preços das coisas ao longo do tempo. O trecho em Apocalipse descreve os preços subindo tanto que um salário diário só pode comprar os ingredientes para fazer pão. Isso é semelhante a como a inflação na vida real pode tornar o custo de vida muito difícil para as pessoas. Para relacionar esses versículos antigos com nossa situação atual, pense no Índice de Preços ao Consumidor, CPI, que mostra aumentos nos preços de bens e serviços. Dados recentes até mostram um aumento de 3,5% no CPI, refletindo um aumento significativo da inflação. O trecho em Apocalipse sobre o cavalo preto e os problemas econômicos ressoa com os desafios enfrentados pelas pessoas quando a inflação perturba sua capacidade de pagar por necessidades básicas. 7% de aumento em agosto, o aumento da inflação, onde os preços continuam subindo, torna mais difícil para indivíduos e famílias arcar com necessidades básicas. Mesmo que as taxas de inflação possam subir e descer, a tendência geral é de alta, e isso não significa que as coisas estão ficando mais baratas. Isso é essencial para entender, pois explica os desafios econômicos das pessoas quando a inflação afeta sua capacidade de atender às necessidades básicas. Apesar do aumento dos preços, há um evento profético indicado pela imagem do cavalo preto e seu cavaleiro, entrando lentamente no cenário mundial. Isso ressoa com nossas atuais lutas econômicas, mas em meio às incertezas, há uma mensagem encorajadora para compartilhar. A inflação pode causar estresse em relação ao futuro, mas é crucial lembrar que um poder superior está em jogo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é mais significativo do que nossas preocupações econômicas atuais. Nenhum cristão foi abandonado ao longo da história, não importa o quanto a inflação aumente. O que vemos agora pode ser apenas o começo, com o cavaleiro negro simbolizando a fome e desafios econômicos potencialmente se intensificando. No entanto, para os crentes, o medo não é o que devemos sentir em tempos desafiadores. Voltar para as Escrituras proporciona conforto. No Salmo 23, as palavras de Davi ganham nova profundidade quando ele passa de falar sobre Deus na terceira pessoa para se dirigir diretamente a Deus. No Vale da Sombra da Morte, a conversa de Davi torna-se profundamente pessoal, enfatizando uma comunhão direta e pessoal com Deus, nos tranquilizando que Ele está conosco e aliviando o medo do futuro, do presente ou dos desafios econômicos. Mateus 10, 29 e 31 reforça o cuidado de Deus, destacando que nenhum pardal vendido por 1 centavo cai sem o conhecimento do Pai. Esses versículos sublinham a atenção meticulosa de Deus aos menores detalhes de nossas vidas, instando-nos a não temer, mas a valorizá-lo grandemente. Se você se sentir sozinho ou sobrecarregado, lembre-se de que não está abandonado. Deus está com você, cuidando de sua família, apesar das esmagadoras preocupações mundanas. É essencial reconhecer a natureza temporária desses desafios no grande esquema da eternidade. Esses desafios são passageiros, e o céu nos aguarda, onde passaremos a eternidade com Deus, livres das preocupações deste mundo. Enquanto os 4 cavaleiros na Bíblia podem parecer ter poder sobre uma parte do mundo, os cristãos de hoje encontram esperança, sabendo que eventos ainda mais catastróficos estão no horizonte nos tempos finais. Os cristãos podem enfrentar esses cavaleiros experimentando morte, doença, fome e provações, especialmente devido às ações do anticristo. Nestes tempos difíceis, a esperança última está em Jesus, que eventualmente conquistará todas as adversidades. Queridos irmãos, o que vocês pensam sobre essas profecias? Sintam-se à vontade para comentar abaixo e se gostaram do vídeo, inscreva-se para os próximos episódios. Deus abençoe a vida de vocês, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.